Saudação de paz, minha gente. Deus abençoe você e sua família. Nós estamos agora na TV CPAD, pastor Israel Ferreira, e nós estamos falando agora uma série sobre família. E nós queremos que você nos acompanhe hoje e que você, como conselheiro, possa aplicar isso na nossa vida. Claro, são coisas que você já sabe, mas eu quero trazer um tema hoje bastante interessante ou implicante, como você achar. A pergunta é a seguinte: nós podemos tratar de assuntos sexuais com os casais em nossas igrejas? Essa é uma coisa que as pessoas, tem muitos líderes que nunca falaram sobre esse assunto para os casais de sua igreja. Prega, até fala sobre paz, amor e perdão, mas nunca fala sobre a intimidade do casal. Eu acho isso muito interessante, que a gente pense seriamente sobre isso. E eu chamo sempre a atenção, quando falo sobre esse assunto, do que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Paulo escreveu a essa igreja uma carta aberta para a igreja. Aberta para o povo. Toda a carta era aberta para a igreja, essa carta que Paulo mandou, lia na igreja. E no capítulo 7, Paulo vai falar sobre o casamento e sobre o sexo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio esposo. O marido pague à mulher a devida benevolência, semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja que esse texto fala diretamente sobre a sexualidade ou a relação íntima de marido e mulher. E a devida benevolência é um termo bem técnico que Paulo usou para dizer o devido satisfação ao outro. O que você deve ao outro em termos de compromisso, de aliança, no aspecto íntimo. Por que no aspecto íntimo? Porque em seguida, Paulo diz: o corpo de um pertence ao outro. E depois Paulo diz: não priveis ao outro, não priveis o outro do prazer sexual ou da relação sexual dos dois. Então Paulo trata aqui da relação íntima do casal. E Paulo mandou isso para a igreja 2 milênios atrás, mais de 2 milênios. E hoje a gente ainda não quer orientar os casais. Os jovens, quando vão casar, eles têm muito pouca informação sobre isso. Muito pouca informação sobre a sexualidade. E a falta de orientação dos pais, que aí vem uma coisa muito interessante. Os pais precisam orientar os seus filhos desde pequenininhos sobre o assunto. Quando nossos filhos netos vão para a escola com 2 anos, já estão passando para eles ideologia de gênero. Desde pequenininho, antes de chegar à alfabetização, já estão aprendendo coisas de forma errada. Quando eles estão na internet, meninos, meninas, adolescentes, eles estão aprendendo coisas diversas. E essas coisas bem pecaminosas, eles não veem sexualidade, eles veem sexo ilícito, eles veem pornografia, eles veem imoralidade. E antes que eles vissem imoralidade na internet ou nos filmes que os pais passam de madrugada, eles deveriam receber dos pais uma orientação. E os pais podem orientar os filhos de acordo com as perguntas que eles fazem, com as curiosidades que eles têm, porque eles veem coisas na internet. É importante lembrar que quando a criança começa a perguntar primeiro, perguntando de onde ele veio. Por aí. E aí dizendo, veio de uma cegonha. Não, nada disso. É hora de dizer que estava na barriga da mamãe. Não precisa dizer nada mais do que isso. Daqui a um tempo ele vai perguntar como eu entrei na barriga da mamãe. Aí vem a explicação do sexo para a criança. Depois ele vai perguntar uma série de coisas e você vai explicando. A explicação para uma criança está de acordo com a faixa etária dela. A criança vai crescendo e vai tendo mais curiosidade sobre. E essa curiosidade tem que ser ensinada na linguagem bíblica, prudente, bem respeitosa com a criança, mas bem verdadeira também. Isto é muito importante. Que as crianças aprendam, porque quando chegam na adolescência, tem mães que nem explicam a menina sobre a menstruação. Nem o primeiro momento da menina, a mãe nunca explica. E a criança que vai virando adolescente nem sabe o que está acontecendo com ela. Não ensinam sobre namoro, sobre o perigo da sexualidade precoce, o perigo da gravidez. Mães é preciso que eu e você, que somos pastores líderes, e você que é pai e mãe, passe para
os nossos irmãos da igreja, mais simples da igreja, que ensinem os seus filhos corretamente, se precisar de orientação. A professora da escola dominical precisa ensinar para os seus adolescentes, claro, orientar os adolescentes, os pastores precisam orientar jovens adolescentes e precisam orientar as crianças, os pais. Os pais precisam orientar corretamente as crianças sobre o perigo de serem abusadas, sobre o perigo de alguém tocar nas crianças. Então, são coisas importantes relativas à sexualidade. Então, por que temos que ensinar a sexualidade? Primeiro, porque foi Deus que fez o sexo. Segundo, porque todas as pessoas um dia vão praticar de alguma forma o sexo. E muitos estão praticando erradamente, antes do tempo, ou pecaminosamente, porque, primeiro, que Satanás tenta. Segundo, que antes de Satanás tentar, o pai não ensinou. A mãe não orientou devidamente. A igreja não orientou também. Então, nós temos o dever de orientar espírito, alma e corpo da pessoa. Experimentar e orientar sobre todas as coisas que possível é, porque a igreja é onde muitas pessoas só aprendem coisa certa na igreja. Até em casa não aprendeu correto. A igreja é o lugar de ensinar o que é certo e o que é errado, ensinar princípios em todas as áreas, inclusive na sexualidade, desde criança, adolescente, jovem, tudo com pessoas preparadas, capazes, competentes, que possam ensinar, orientar devidamente. Né? A Bíblia tem muitos textos, Pedro diz lá também sobre o sexo, coabitar com ela com entendimento. Coabitar também é uma palavra para sexo, para relação íntima. Então, é importante que se ensine corretamente, que se tenha a chance de fazer isso. Que os pais sejam orientados a fazer isso com sabedoria. E até que os pais vão dizer aos filhos, nós, pastores, podemos orientar. Mas é importante que os filhos entendam até do perigo, desde pequenininha, de ser abusado por um vizinho, por alguém parente. E não permitir tocar nela, que se tocar, avisar para a mamãe. Então, são todas coisas muito sérias, importantes e de alta responsabilidade de pai e de mãe, e de pastor, de conselheiro, e de professor de escola dominical, de alguém que lida com crianças. Precisa ter a sabedoria de orientar a criança em todas essas coisas que podem acontecer com elas. E quando está ficando adolescente, 10 anos, é hora de falar sobre sexualidade com o sexo oposto. E orientar devidamente sobre namoro precoce, sexo precoce, sobre o perigo da gravidez precoce, uma série de coisas. Essa semana mesmo no Brasil inteiro, estava aí uma reportagem de uma garota de 11 anos estava grávida. E aborta, não aborta, a criança já com 7 meses. Então, é umas coisas que a não orientação ou a desorientação na área da sexualidade é uma série de equívocos gravíssimos que podem traumatizar uma pessoa para o resto das suas vidas. É necessário que nós façamos palestras sobre isso, orientar com toda prudência e sabedoria, à luz das escrituras sagradas. A Bíblia tem todos os assuntos que a gente quiser falar, até doença mental, tudo. A Bíblia fala sobre todas as coisas, fala sobre sexo, fala sobre ter filhos, fala sobre dar luz, tudo. É preciso, claro, que tem muita ciência aí que explica na internet. Você pode ler um bom livro, pegar um livro, comprar um livro na CPAD, e tem muitos livros na CPAD que falam de sexualidade, nessa base bíblica, de como criar filhos, de o que dizer aos filhos. Isso tudo é muito importante. Então, primeiro, nós falamos sobre sexo, é necessário ensinar sobre sexualidade, foi Deus que fez. Segundo, porque todo mundo um dia vai ter essa experiência. Terceiro, porque os riscos correm por não conhecer. Os riscos são grandes de quem não conhece. Então é preciso que a gente diminua esses riscos, perigos que uma criança e um adolescente tem. E o perigo que um jovem casasse sem nada, 2 virgens casarem-se sem nenhuma noção de sexualidade. Eu ministro um curso de casais, nós falamos sobre sexo, discutimos com eles antes do casamento. É importante demais ler um bom livro sobre isso antes do casamento. A gente orientar o livro Ato Conjugal, por exemplo, de Tia LaHaye, Beverly LaHaye. É importante isso. Que quem vai casar também seja bem orientado sobre sexualidade. E que as pessoas depois de casadas recebam também orientação sobre os problemas que vêm depois de casado. E aí vai um assunto amplo para a gente trabalhar e cuidar disso dentro da nossa igreja, dentro das nossas famílias. Nós precisamos muito usar de sabedoria para lidar com este assunto tão sensível, tão complicado e tão complexo. Mas é importante que a gente faça isso. Deus abençoe você e nos dê sabedoria para orientarmos corretamente as pessoas sobre esse assunto.
Se você é professor ou atua no departamento de ensino de sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão, um produto com a qualidade CPAD. O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Retomamos com um conteúdo inédito, elaborado exclusivamente para esta edição. Aprenda com experientes nomes da área do ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Elienay Cabral, Ezequias Soares, Douglas Batista, Alexandre Coelho, Joane Bentes, Thelma Bueno e a convidada internacional Nancy Piercy. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pelas classes de educação infantil até a fase adulta. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 9 plenárias, 28 seminários, 14 workshops. Inscreva-se pelo site cned.com.br. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Faça sua caravana e concorra a prêmios. Venha participar do 10º SENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, de 2 a 5 de novembro em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical.